Bora lá, fiel, ver aqui que o pessoal do Jogo Aberto falou da primeira vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Como sempre, o Ronaldo Giovanelli tirou aquela casquinha, aloprou geral aqui no programa de hoje. Separei os melhores momentos aqui do programa pra gente fazer a reação. E você, na sua opinião, quem foi o craque da partida? Deixa aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá, fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Paulista, o Corinthians bateu o até então invicto Bragantino na temporada, fez 2-0 e ainda Hugo Souza defendeu a penalidade cobrada pelo Isidro Pita. Menino Ledo. Hugo Souza rezou, pediu proteção nestas traves antes do apito inicial e foi para o outro lado. Guardem esta cena. Novidades no timão. Garro e Carrijo de volta à equipe titular, enquanto Breno Bidon e André ficaram de fora, machucados. Disputa movimentada e boas chances para o Bragantino. Gabriel, Juninho Capixaba e Lucas Barbosa deram à tona. Valieira para Hugo Souza. Mas o timão dava combate. O jogo estava bom. Garro, bastante acionado, tentava comandar as ações. O duelo não permitiria erros. Aqui, Matheus Pereira quase botou tudo a perder. Mas Hugo Souza defendeu o chute de Henry Mosquera. Yuri Alberto era a referência, claro, mas conseguiu sua melhor chance mesmo aos 39 minutos, após boa infiltração. A resposta do Massa Bruta veio logo, com Juninho Capixaba. Para o segundo tempo, Dorival Júnior precisava encontrar uma maneira de transformar a maior posse de bola que o time teve na primeira etapa em ações efetivas de gol, assim como fez o Bragantino. E não é que deu certo? E foi rapidinho, viu? No primeiro minuto, Garro cobrou o escanteio e de cabeça, Gabriel Paulista abriu o placar. Gabriel Paulista! De novo ele para fazer o primeiro gol do jogo com a camisa corintiana. Mais um gol e estou muito feliz por isso, feliz de poder ajudar meus companheiros. O principal objetivo é defender, mas se aparece a oportunidade a gente está pronto ali para tentar fazer um gol. Era hora de ampliar, certo? Mais ou menos. Isidro Pita chutou e a bola pegou em Gustavo Henrique. O árbitro marcou pênalti. Mas quem tem Hugo Souza, tem Hugo Souza. Lembram-se daquela cena? O próprio Pita bateu e o goleirão corintiano levou a fiel à loucura. Este é o 11º pênalti defendido por Hugo Souza, terceira maior marca do clube ao lado de Gilmar e atrás de Ronaldo e Cássio. A última vez que o Bragantino desperdiçou uma cobrança de pênalti foi em agosto de 24. O senhor lembra bem daquela noite, não? Eu lembro bem. Foi uma noite marcante para mim e depois teve um jogo aqui que eles ganharam da gente, fizeram um gol de pênalti, que as redes sociais deles postaram um monte de coisa minha, eu lembro disso. Postaram um monte de gracinha, um monte de coisa, mas bom lembrar que eles são a maior vítima do Hugo Souza. Aos 24 minutos, Alan entrou no lugar de Matheus Pereira para sua estreia. E, bom, agora sim, hora de ampliar. Garro acionou Yuri Alberto, que fez boa jogada. Cleiton defendeu seu chute. No rebote, Matheus Bidu fez 2-0. Depois da defesaça do Cleiton, a bola dá na bochecha esquerda da rede. É importante para a lateral, né, dar assistência, fazer gol, mas o principal é a vitória. E hoje eu fico muito feliz em poder ajudar mais uma vez. Eu não vou mentir, né? Eu sonho com isso, né? Eu acho que representar meu país, vestir a camisa da seleção é algo que todo atleta sonha. Eu venho trabalhando para isso, quem sabe um dia não poder viver esse sonho. Nós tivemos um pouco mais de bola, tivemos muito mais posse, tivemos mais aproximação, facilitou para que pudéssemos marcar. E ao mesmo tempo para que tivéssemos possibilidade de jogar. O Bragantino não era o mesmo do início do jogo. E o Timão quase fez o terceiro com o Ranielli. São coisas do futebol. Eu acho que a gente também não pode achar que todas as partidas a gente vai ter tudo a favor, né? Vitinho teve ótimas chances no final da partida, mas ficou nisso. O Timão voltou a vencer na temporada e saltou na tabela do Brasileirão. O Bragantino perdeu a primeira no ano e caiu da primeira para a 6ª posição. Olha só, o Corinthians agora é 12º colocado, lembrando que tem um jogo a menos com o Atlético Paranaense e
O Bragantino, perdendo, ficou na 6ª colocação, estava brigando para ser líder ainda e com a derrota caiu para o 6º lugar na tabela. Não vai ser fácil, gente. Campeonato vai ser... Campeonato já tá aqui, ó, quem é líder, ó. O filho ajudou o pai ontem, né? Oi? Como assim? O Corinthians ganhou, ajudou o pai. O Palmeiras foi pra liderança. Sabia não. Não, mas o Corinthians se ajudou, ele precisava do resultado, né, Rona? E era importante, porque ainda não tinha praticamente estreado no Campeonato Brasileiro, ficou aquela impressão ruim diante do Bahia, e agora, jogando contra o Bragantino, importante a defesa do Hugo, porque evitou que o Bragantino pudesse reagir na partida e ainda fez o 2º gol. Então o Corinthians, no segundo tempo, se garantiu. Foi num pênalti Mandrake, o Hugo acabou fazendo história. O Hugo, monstro sagrado no Mandrake? Pênalti. Não foi? O pênalti? Você achou que foi pênalti? Meu pai do céu. Eu não daria esse pênalti. Não tem como dar um pênalti desse. E no VAR tava o Trace, que eu não sei o que ele tá fazendo, ele tá estragando o VAR. E o juiz perdido na partida. Mas eu vou falar do Corinthians. O Corinthians, quando fala com o Bragantino, assim, valendo, o Corinthians ganha. Porque o Bragantino ontem foi amassado, do começo ao fim. E uma coisa que eu gostei, ontem o Cleiton, que virou o Neuer, jogou adiantado, acabou tomando os 2 gols também, não teve jeito. Eu achei que ia jogar o Volpi, né, ontem. Mas aí o Mancini optou em colocar o menino. Agora, eu queria falar desse ataque do Corinthians ontem, o que eu vi. A velocidade que tá... É demais, Cicinho. O Yuri Alberto, menino, que você tá correndo, fisicamente, está arrebentando. E eu sempre falei bem de você, que a Renata é prova disso aqui no programa, que eu sempre falei bem de você. Ontem você apareceu pro jogo, você tocou. E o que jogou o zagueiro do Corinthians ontem? Nós sentimos até falta do Félix, depois eu vou falar sobre isso. O Gabriel Paulista? Esse menino, posicionamento, ele agride a bola, ele vai pra cima da bola. O Corinthians tem a dupla hoje perfeita pra ocasião, como se diz. O Gabriel Paulista e também o Gustavo Henrique, que vem jogando bem. Seleção brasileira. A dupla GG? Seleção brasileira, dupla GG. O que jogou no posicionamento. E ontem o Dorival se preocupou também com o meio de campo, Cicinho. Não tô aqui, né, enchendo a bola de ninguém, mas o que o Dorival fez com esse time ontem, a gente começa a sonhar com títulos, sim. Mais um ano com títulos, porque já ganhamos um já com o Dorival. O Dorival é esse cara. E o que jogou o Corinthians, amassou o Bragantino. Amassou o Bragantino ontem. Sonho meu. Tá bom, tô sonhando, mas eu gostei de ver, Negão. Não, o Negrão tá de férias, é por isso, seu aliado te abandonou. Palminha, seu bandido. Cicinho, de verdade, o Bragantino é uma equipe que geralmente surpreende no começo de temporada e depois vai perdendo fôlego. E vende jogadores, já vendeu o John, que era o cara, né, da equipe. E esse pênalti você teria marcado para você uma penalidade correta? Porque eu vejo ele, a bola vem com muita força e eu vejo ele no movimento natural. Ele tá fazendo um movimento não de ampliação. Então, é isso aí, bebida. Movimento natural. Olhando o lance assim, eu também não daria pênalti, Renata. Porque... Olha, vem uma bomba, ele tá virando pra se proteger. Mas a mão tá longe do corpo. Tá longe como? Ele tá... Não, ele é na virada. Porque então, mas ele vira e a bola mas bate. Mas olha a mão dele, onde é que tá? A questão é a linha de raciocínio do cara. O cara já tá fazendo um movimento, ele não tá até pra sair da bola. Exatamente, ele tem que se proteger. A gente sempre quando sobe pra não tomar uma bolada, você sobe aqui, ó. Hoje sempre... é pênalti. Então você vai tomar uma bolada na cara. Hoje é pênalti. Então você prefere quebrar o nariz do que dar um pênalti? Se você colocar a mão aqui é pênalti, agora você tá grudado é outro. Eu não daria esse pênalti. E o Bragantino é esse time que nós vamos continuar acompanhando. Ele vai surpreender em um momento e daqui a pouco volta à normalidade. Igual o Ronaldo falou, aqui não tem mais chance de cair, não tem mais esse risco de descenso. O Bragantino parece que larga. É um time meio que frio. Né? Às vezes só uma coisinha, você em algum momento declarou que o Bragantino seria o campeão paulista desse ano. Não, mas aí é brasileiro. Com essa ideia já mudou. Não, eu sei, mas a gente tá falando de temporada também, né? Porque ele tá bem no Campeonato Paulista e bem no Brasileiro. O Ronaldo, não, porque o discurso do Ronaldo, eu acho que ele acreditava mesmo que era o Bayern de Munique, né? Então, e foi, assim, amassou. Calma. O Corinthians ontem amassou o Bragantino, diferente dos outros times, como o Bragantino já criou essa característica, né? Essa mentalidade, os torcedores também têm o quê? De clube que revela jogador e já vende. Então parece que não cria esse laço. E o Bragantino é frio nesses momentos, né? Tem jogo que o bicho tá pegando e eles estão lá na passada dele, erra pênalti, tá tudo tranquilo. E enquanto pega um Corinthians, que time é esse aí que você falou, Bayern de Munique? Hã?
Que time é esse que você falou, Bayern de Munique? Porque Eu vou você fala passar que o a tarde goleiro lá vira o no Bayern Neuer, de Munique. o outro vira não sei quem, o outro vira O Harry não sei Kane. quem. Então, assim, mas o Bragantino vai sair, vai fazer um jogo O Kimmich. E assim vai. E assim por aí vai, vai. Titinho. Bora falar de Corinthians 2, Bragantino 0. Gente, um time que não tinha perdido ainda em 2026. Se isso é pouca coisa, creio que não, né? A gente tá falando de uma equipe que, a gente, obviamente, estamos no começo do Brasileirão, mas chegou a ser líder, tá com uma boa campanha, um bom retrospecto, né, sob o comando do Wagner Mancini. É uma equipe que, assim, tem bons valores, né? O Lucas Barbosa por um lado, Mosqueira por outro, depois eles inverteram. O Isidro Pita, que eu acho um bom centroavante pro nível do Bragantino e de várias equipes do futebol brasileiro. O Isidro Pita é um cara brigador, trombador, faz muitos gols. O John, que até não estava assim, mas era um bom valor dessa equipe. Você tem ali o Juninho Capixaba, que a gente conhece muito bem, né, que deixou de ser um lateral, cai por dentro muitas vezes. O Cleiton, eu vou falar um negócio. O Cleiton joga contra o Corinthians o que eu não vejo ele jogar nunca na vida. Gente, o Cleiton na última rodada do Brasileiro do ano passado contra o Inter, ele empurrou uma bola para dentro do gol. Ele é horroroso. Ele é desastroso. Contra o Corinthians, é impressionante. Ele vira o Neuer, como a gente brinca. Ele fez cada defesaça. O Cleiton. E olha que o Bragantino contratou o Thiago Volpe, né? Que tá revezando aí com o Cleiton, porque o Cleiton talvez seja o jogador com mais jogos na história do Bragantino. E o Volpe chegou na sua estreia, pegou 2 pênaltis, deu caneta. Thiago Volpe. Então, assim, o Bragantino é uma boa equipe. É uma equipe consistente e vencer o Bragantino representava muitas coisas. A gente falou aqui na véspera que o Corinthians, com a rodada em andamento, estava na lanterna do Campeonato Brasileiro. E mesmo com a ponderação de que faltavam 2 jogos a menos, né, o próprio Bragantino e depois o Atlético Paranaense, que é o jogo atrasado, o Corinthians ainda tem um jogo a menos do que os demais, é ruim, né? Você olhar para a tabela e ver lá o teu time em 20º, nenhum ponto conquistado, aquela coisa toda, já se encaminhando para a 4ª rodada, aí você pensa, e aí? E aí? Aquela história do jogo atrasado, né? Não, calma, tem um jogo atrasado. E aí quando vai ver o jogo atrasado é contra o Flamengo, contra o Palmeiras, e aí você acaba se atrapalhando. Então, era importante ganhar. Era em casa, o Corinthians vinha se atrapalhando dentro de casa nos últimos jogos, nos últimos resultados. Era em casa, era o Bragantino, que é um adversário aqui, né, local, então tinha que fazer o resultado. E o Corinthians fez. Vem de um derby em que jogou bem, e eu achei isso interessante. A gente sabe o quanto o clássico pesa em termos de crise para qualquer um dos lados, especialmente para o lado perdedor, né? Então, no momento que o Corinthians não vence o Palmeiras, ainda mais em casa, né, fica aquela mancha, aquela coisa, poxa vida, será que o trabalho está arranhado? Mas uma semana antes havia vencido a Supercopa, vencendo o Flamengo e jogando mais que o Flamengo. Perdeu para o Palmeiras e houve um entendimento de que jogou melhor do que o Palmeiras. Então, eu tô satisfeito, eu tô achando interessante ler que o contexto Corinthians, torcida, imprensa, tá todo mundo entendendo que, cara, o Corinthians tá bem. Tá bem. Você perder um ou outro jogo é do jogo, faz parte, desde que você mantenha a sua convicção, desde que a evolução continue, desde que você ali na frente, você não deixe desperdiçar, você não deixe resultados pelo caminho, você não deixe pontos pelo caminho. E é mais ou menos o que está acontecendo. Eventualmente, o Corinthians vai perder algum jogo. Óbvio. Mas de que maneira ele perde esse jogo? Sendo sucumbido pelo adversário, sendo dominado pelo adversário, ou o Corinthians jogando bem e numa bola ocasional ele perdendo o jogo? Tem diferença, porque essa diferença ela é especialmente sentida a médio e longo prazo. Quando a gente projeta o Corinthians 2026, com Libertadores inclusive, muita gente me pergunta, o que o Corinthians pode fazer na Libertadores? Quando eu vejo esse momento do Corinthians, eu tendo a ter uma resposta mais positiva. Porque quando ele perde um jogo, não é padrão. Pelo contrário, tem sido exceção. Quando o Corinthians joga bem e perde, mas joga bem, é padrão. Porque tem sido padrão jogar bem. O que eu quero dizer com isso? Foi uma vitória consistente, com, obviamente, individualidades importantes, com algumas questões que a gente precisa analisar,
Mas vamos lá. O jogo começa com Bidon e André fora, por lesão. O André, uma lesão ligamentar no tornozelo. Diferente o outro tornozelo em relação à lesão que ele teve no ano passado, em que ele ficou de fora um mês. 1 a 2 meses, na verdade. Não sabemos, né, qual a gravidade da lesão, mas ele teve uma lesão ligamentar e está fora. O André, que era titular do Corinthians. O Breno Bidon, talvez o melhor jogador do time na temporada do ano passado para cá, um dos principais jogadores do futebol brasileiro nos últimos tempos, Breno Bidon. Um estiramento na coxa, uma parada que ele precisará dar aí de 10 a 15 dias, pelo menos. Todo mundo lembra, né, que o Breno Bidon no derby chegou a sentir a coxa no primeiro tempo, colocou a mão ali, mas permaneceu e jogou 90 minutos. Jogou bem o segundo tempo, mas o Corinthians perdeu. E aí a insistência provavelmente acabou configurando a lesão, mas eu não vou julgar porque, assim, derby, clássico, você tá perdendo, você tem o Bidon em campo, se o jogador não acusa, evidentemente, né? Eu acho que não dá para ir para o campo da irresponsabilidade, para culpa agora. Eu acho que acontece, tudo bem, ele vai ficar uns dias afastados, mas aí você perde Bidon e André ao mesmo tempo. Mas vejam só, o Corinthians contratou Matheus Pereira e o Alan, que veio do Flamengo. O Alan começou no banco, o Matheus Pereira titular, mas aí o Dorival fez o seguinte: ele colocou o Ranieri como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, junto com o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. Abriu o meio-campo com o Matheus Pereira, que tem muita qualidade na saída de bola. André Carrilho, voltando depois de muito tempo como titular, fez um bom jogo, embora fisicamente ainda abaixo, fez um bom jogo. E na frente o trio Garro, Yuri e Memphis. O Garro, embora tenha dado a assistência do gol do Gabriel Paulista na cobrança de escanteio primorosa, ter participado de gols, de vários momentos ofensivos do time, eu acho que ele ainda esteve abaixo em relação aos demais. Especialmente abaixo daquilo que a gente sabe que o Garro pode corresponder. Porque ele gera muito jogo, como eu falo, ele tá sempre tocando na bola, ele é muito participativo, mas ele errou muito também. Até por isso, porque ele tenta muito, ele tenta um passe mais difícil, uma bola mais esticada, e às vezes o Garro comete erros de falta de ritmo de jogo, porque embora a gente esteja aí, né, com a temporada a pleno, ele não jogou tantos jogos assim. Então, ele me parece sentir isso. Essa falta do time, né, da força da bola, do passe, né, que não vai esticar muito, de mapear exatamente a defesa que vai ali cercar o adversário, né, no caso o atacante, para poder tocar a bola no pé do cara. Essas questõezinhas, essa sintonia fina, o Garro não teve no jogo de hoje, embora, ainda assim, super importante no resultado. O Memphis eu acho que fez um jogo melhor do que ele vinha fazendo. O Corinthians desperdiçou várias oportunidades, tá? Logo em seguida, assim, dos primeiros minutos, o Corinthians meio que estudando o Bragantino e tal. Cara, deu 10, 15 minutos, o Corinthians já tinha se entendido no campo. Esse trio, a gente sabe que quando ele joga junto, eles se entendem muito facilmente, mas eles não vêm jogando juntos. Então é curioso, eles têm o entendimento, mas o entrosamento talvez tenha sido dificultado, né? Vários passes que o Memphis tentava para o Garro era interceptado, que o Garro tentava para o Yuri, que o Garro tentava para o Memphis. Então, a gente sabe que isso funcionou muito desde a chegada deles, mas eles não tiveram uma sequência, né? E obviamente, o Bragantino também tem a sua qualidade para poder tentar cortar esse passe entre linhas, porque deixar para receber. E em vários momentos a gente viu, especialmente pela defesa numa linha mais alta do Bragantino, o Corinthians se aproveitar desse espaço, desse campo aberto. Ora com os laterais, ora com o Yuri Alberto, né? E o Yuri Alberto, quando tem o campo aberto para ele jogar, é impressionante o que ele consegue fazer. Inclusive, ele cava uma falta, né? Ele sofre uma falta na entrada da área que o senhor Felipe Fernandes de Lima simplesmente ignora, uma falta claríssima na entrada da área. Parece um lance bobo, né? Poxa, você está reclamando de um lance de falta, mas, cara, é um lance tão escandaloso e ele simboliza tantos outros lances em que ele deixou passar. Ele irritou os dois times. O árbitro Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, ele é ruim pro jogo, pro espetáculo, porque ele atrapalha o jogo. E aí não dá, né, cara? É impressionante. A gente continua insistindo nos mesmos árbitros, tem muitos capacitados, mas esse rapaz eu não consigo ver qualidade nele, ele realmente tem muita dificuldade e ele não favorece o jogo. E deixou de marcar situações muito claras, inclusive. Mas aí, o Corinthians chega ao seu gol com Gabriel Paulista, de cabeça,
numa bola aérea, cruzamento do Rodrigo Garro de escanteio. Esse rapaz merece um capítulo, sim, porque a gente está falando de um puro sangue alvinegro. O Gabriel Paulista não nasceu no Corinthians, ele não foi formado no Corinthians, ele não é um filho do terrão, ele não teve outras passagens, mas hoje, aos 35 anos, estamos falando de um torcedor do Corinthians vestindo a camisa do clube e que assumiu a titularidade botando o André Ramalho no banco com... Bora lá, fiel! Se você chegou até aqui, já curta o vídeo, se inscreva aqui no canal. Bora lá, fiel! Estamos iniciando um projeto aqui agora, prometo deixar vocês atualizados sobre todas as informações do Corinthians, sem sensacionalismo, sem mentira, sem fake news, com muita responsabilidade, com a verdade. Bora fazer a reação aqui dos melhores programas. Então, se você chegou aí até aqui, dá uma moral, se inscreva, deixa o like, é muito importante pra gente, beleza? E aí, o que você achou da primeira vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Começo de temporada são os pontos mais importantes, né? Porque ninguém embalou ainda, ninguém engatou, tá todo mundo... Por mais que tenha times que se repetem, né? Vem com uma boa base da temporada passada, mas é início de temporada. Então, todos os pontos de início de temporada, cara, tem que aproveitar. Ainda mais jogando em casa. Então, era muito, muito esperada essa vitória do Corinthians jogando dentro da Neoquímica Arena contra o Red Bull Bragantino, time que... vinha embalado, né? Então o Corinthians ganhou, Hugo Souza brilhou, defendeu o pênalti, cara, muitas coisas boas aí do jogo, né? Então o Garro, né, tá voltando aí a pegar ritmo, né? A mídia já começa a cair em cima do cara, mas, cara, num contexto geral, foi uma boa vitória dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians colocou 3 pontos baixo do braço, guardou ali e garantiu ali pontos esses que são muito importantes. E esse ano, né, pessoal, brigar na parte de cima da tabela, né, mano? Chega, velho. Eu tô cobrindo o Corinthians aqui, tem umas 3 temporadas, cara. É uma loucura a gente fazendo conta no final lá do campeonato, da competição, cara. Então, temos que somar esses pontos aí. Né? E aí, cara, 3 pontos em casa com uma atuação convincente, né? Eu acredito que foi muito bom. Na sua opinião, tá convencendo? Né? O Corinthians achou um baita zagueiro, cara, 35 anos. Mano, o cara caiu como uma luva no meio da zaga do Corinthians. Muito importante para ajudar o elenco aí nessa parte defensiva, onde o Corinthians sofria muito, principalmente no início de temporada. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço demais aí a presença de vocês. Né? Se você chegou até aqui, não deixe de deixar o like, curtir. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!